Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar os capítulos 58, 59 e 60 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem, anotem aí, porque iremos analisar os capítulos 61, 62, 63 e 64 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Já passamos da metade da leitura desse livro, eu tô achando que tudo tá acontecendo rápido demais. Embora esse seja um livro muito grande, ainda assim nós estamos devorando, né? Vocês podem perceber. Não deixem de me contar aqui abaixo o que vocês estão achando da leitura dos livros, se vocês estão achando muito diferente da sexta temporada, se vocês estão achando parecido. Eu confesso pra vocês que eu tenho achado esse sexto livro um dos melhores até aqui. Muitas coisas têm acontecido, eventos muito importantes, impactantes, tensos e emocionantes, uma mistura de sensações. Então, com toda certeza, até aqui este tem sido assim um dos meus livros favoritos. Obviamente que o primeiro livro assim é perfeito, magnífico, mas eu acho que esse sexto livro aqui entraria, na minha opinião, em segundo lugar, porque também é um livro muito bom. Nós começamos a leitura dessa semana com um capítulo inteirinho do Roger. O Roger tá perdido ali na mata, gente. Na verdade, não é que ele tá perdido. Ele foi por algum motivo pra mata e lá ele acabou se deparando com a presença de dois caçadores. Ele, de primeiro momento, não conseguiu identificar quem eram essas pessoas. Ele só estava tentando se fazer presente ali para não ser confundido com uma caça. O grande problema é que o Roger tinha sequelas muito fortes na garganta dele. Uma das coisas que na série é muito diferente, já que essas sequelas não atrapalham tanto a vida do Roger assim, né? A gente vê que na série ele tem uma dificuldade ou outra, mas não tão gritantes quanto aqui no livro. As dificuldades aqui no livro são assim, gente, extremas. O Roger não consegue falar mais alto, ele não consegue manter uma conversa por muito tempo e gritar, então, gente, fora de cogitação. Ele até tenta, em momentos únicos ele consegue, mas não é algo que ele faz assim como uma pessoa que tem a garganta perfeita. Então, ele estava tendo muita dificuldade em se fazer presente, em dizer para os caçadores que ele estava ali, que ele não era uma presa, ele não era uma caça, ele era um homem. Então, ele tentava gritar, ele tentava falar olá, tentava dizer que ele estava ali, mas a cada grito que ele tentava dar, gente, a garganta dele cortava. Ele dizia pra nós que era uma sensação horrível, era uma queimação, era como se a sua garganta estivesse em carne viva. E daí pronto, né, gente? Ele ficou naquele dilema, o que eu faço? Eu continuo a tentar gritar pra dizer que eu estou aqui, que eu não sou uma caça, ou eu tento fazer algum movimento? O medo dele era fazer algum movimento e ele ser confundido com uma caça, com uma presa. E daí ele provavelmente, possivelmente, seria morto por esses caçadores. Mas ele consegue entoar um olá, que acaba sendo sim ouvido por esses caçadores, ainda bem, e esses caçadores eram amigos, ainda bem, mais uma vez. Um deles era o Ian, o outro o Alan Christie. Eles estavam ali caçando cervos, mas parece que tinha uma pantera por ali, uma onça, não sei exatamente, e o Ian já disse pro Alan, se realmente esse animal estiver por aqui, não há cervo que esteja aqui na nossa região, porque todos já terão fugido. O Ian conhecia muito de caça, o que era o completo oposto do Alan Christie, que veio de Edimburgo, da cidade, que não tinha domínio nenhum sobre o assunto. Mas se tinha uma coisa que o Alan Christie tinha domínio sobre o assunto, era sobre pregações e afins. E ele acaba perguntando pro Roger sobre o primeiro sermão, se ele estava nervoso, como que seria, se ele já tinha preparado alguma coisa, porque inclusive neste capítulo acontece o primeiro sermão do Roger. E o Roger diz que sim, já estava tudo preparado e ele também estava muito nervoso. Ele, inclusive, pede para que esse sermão seja executado na casa dos Christie, porque a casa dos Christie, embora fosse um chalé simples, era lá que as aulas aconteciam. Então a casa tinha uma certa estrutura para receber pessoas, embora a casa grande fosse extremamente confortável, também serviria muito bem para esse propósito. Não foi uma opção para o Roger, afinal de contas o Jamie, católico, papista, né, ele imaginava que os presbiterianos, os protestantes, não se sentiriam bem indo até a casa de um papista para ouvir a pregação de um pastor. Então assim foi feito.
Todos de Reed compareceram à pregação do Roger, o que o deixou um pouco nervoso. Inclusive Claire e Jamie estavam lá também, viu? Brianna tomou seu lugar ali, né, especial, bem à frente da plateia, já que ela era esposa do pastor e se portou como tal durante toda a pregação. O Roger conta aqui pra nós que a sua pregação foi bem breve, durou cerca de 40 minutos, o que foi bem diferente, já que a maior parte dos sermões duravam cerca de 3 horas. Gente, se o Roger mal conseguia levar uma conversa por muito tempo, imagine uma pregação de 3 horas, né? Então, o máximo que ele conseguiu levar foi 40 minutos. E 40 minutos, assim, gente, que pelo que a gente percebeu pela descrição do Roger, passou muito devagar. Não porque ele estava tendo dificuldades, não por isso, porque apesar das dificuldades que ele estava tendo, ele conseguia se sentir muito confortável logo depois ali do início do seu sermão e estava conseguindo até ministrá-lo bem. O problema foi que numa certa parte ali do seu sermão, ele notou a presença de uma serpente, de uma cobra, e ele não podia fazer alarde, porque se ele fizesse alarde, as pessoas iriam surtar, as pessoas iriam sair correndo e ele não queria que isso acontecesse. Então ele tenta manter a compostura, só analisando ali os movimentos da cobra, né, torcendo para que ela não fosse vista por nenhum dos colonos. A maior parte desses colonos ali do Jamie, eles tinham vindo da Escócia e eles contam aqui pra nós que na Escócia não tinha tanta presença de serpentes assim. Então era algo que os assustava muito. Então ele torcia muito para que essas pessoas não vissem essa serpente, porque senão, gente, o caos seria instalado ali durante a sua pregação. Mas uma pessoa, gente, percebe a presença dessa cobra. E vocês já podem imaginar quem, né? Sim, nosso Jamie, gente. O Jamie vê a cobra e ele fica completamente desconcertado, porque eu já mencionei aqui pra vocês que ele não simpatizava mais com nenhuma serpente. Já haviam se passado 3 anos desde a picada que ele havia levado da cobra e mesmo assim o Jamie não suportava estar na presença de uma. Mas ainda assim, a primeira pregação do genro, o Jamie passa por cima de tudo e qualquer coisa e consegue pegar essa cobra. Gente, ele esconde essa cobra na camisa dele. Vocês imaginem a dificuldade do Jamie em estar ali frente a frente com uma serpente só para não atrapalhar a primeira pregação do genro. E, gente, num certo momento ali, a Claire percebe que o Jamie estava desconfortável com essa situação, afinal de contas, né, gente, ele tinha, assim, zero simpatia para com aquela cobra. Então a Claire acaba pegando essa cobra e colocando dentro da bolsa dela. Ela coloca essa cobra dentro da bolsa, passa o fecho ali, só que um desses colonos, ele vê a Claire fazendo isso, colocando a serpente dentro da bolsa. A Claire dá uma olhada ali pra ele, com um olhar fuzilante, para que ele continue prestando atenção na pregação, e a cobra fica guardada ali na sua bolsa até o fim da mesma. Não é falado nada aqui, tá, gente? Eu que supus isso, que isso seja mais um motivo que vai aumentar ali os burburinhos entre os pescadores de a Claire ser uma bruxa, de ser uma feiticeira. Não foi falado, mas eu imagino que este fato vá corroborar para essa teoria dos pescadores de que a Claire seja uma bruxa. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se essa minha teoria vai se confirmar, mas eu acho muito óbvio que sim. No finalzinho do sermão, o Roger tem que lidar com muitas críticas, né? Cada pessoa do seu rebanho tem uma crítica a fazer, seja alguma crítica em relação aos cânticos, seja alguma crítica em relação ao versículo que ele escolheu para falar sobre, seja alguma crítica em relação ao seu tom de voz. Cada um tinha alguma coisa para pontuar, cada um tinha alguma coisa para falar. Gente, é impressionante. Vocês devem imaginar como foi, né? Mas no final do dia, o Roger esteve de volta em casa, pôde relaxar e inclusive ele teve até um sonho muito perturbador que ele compartilhou com a Brianna. O Roger havia sonhado com um homem que ele matou lá no resgate da Claire. Ele menciona aqui para Brianna que foi diferente essa sensação de matar alguém que ele conhecia, porque ele reconheceu o rosto do homem que ele matou e ele já havia encontrado com esse homem algum tempo atrás. Lembra que eu disse pra vocês, lá no resgate da Claire, que havia um homem entre eles que já havia aparecido aqui nos livros, se eu não me engano, lá no 4º livro, na reunião de clãs que eles tiveram, inclusive onde aconteceu o casamento de Brianna e Roger. Esse homem era um caçador de ladrões e foi este homem que o Roger matou nesse resgate da Claire. E isso estava perturbando ali não só a sua cabeça enquanto ele estava acordado, mas podemos ver que agora estava perturbando também os seus sonhos, a sua mente, enquanto ele dormia. No capítulo 59, nós temos uma carta do Lord John para o Jamie. O Lord John estava muito preocupado com um amigo, pois o nome do Jamie já começou a ser associado ali aos americanos, né?
Nessa carta ele mencionava a confiança que ele tinha no Bob Higgins e que ele, inclusive, podia estar utilizando os trabalhos do Bob Higgins não só para enviar suas cartas de Jaime para o Lord John, mas também alguma carta que o Jaime quisesse enviar para outra pessoa, porque o nome do Jaime estava começando a ser associado ao lado oposto dos ingleses. E se isso continuasse acontecendo, o Lord John temia pela vida do amigo, porque o amigo, obviamente, seria associado ao lado traidor. Mais uma vez, o Jaime seria um traidor da coroa. O Lord John não queria que isso acontecesse e, inclusive, acreditava que era um equívoco. Ele não acreditava naquilo que ele estava lendo, não acreditava que o Jaime, de fato, estava trabalhando com o lado oposto. Inclusive, durante essa carta, ele pede para que o Jaime tenha mais cuidado e, se houver alguma maneira de dissuadir todo esse mal acontecido, pode ter certeza que o próprio Lord John o faria. Ele fala isso pro Jaime, então ele acreditava que tudo era um mal entendido. Nessa carta também, o Lord John, ele fala pro Jaime que o Bob Higgins estava de olho em duas moças de Reed. Uma delas era a Malva Christie, a outra era a Lizzie Weems. A sua primeira opção era a Lizzie Weems, porque ele acreditava que o pai da Lizzie era alguém mais fácil de lidar. Então o Lord John pede a ajuda do Jaime para conversar com o Sr. Weems, para tentar interceder aí em relação a esse casamento. Mas ele pede para que o Jaime não faça muito barulho e trate isso com bastante discrição, porque se não der certo com a Lizzie, o Bob Higgins vai tentar se casar com a Malva Christie também. Olha só que rapaz, gente. E isso acontece nesse capítulo, tá? O Bob Higgins tem uma conversa com o Sr. Weems, que recusa logo de cara essa proposta do Bob Higgins, porque ele jamais poderia entregar a mão de sua filha a um ex-condenado, a um homem que tem a marca de assassino no rosto. Embora ele tenha feito isso em situações, né, completamente compreensíveis, entre aspas, era uma marca que ele carregaria por toda a sua vida ali no seu rosto. Isso poderia atrapalhar muito a vida da Lizzie lá na frente, né? Ela ficaria manchada, seria conhecida como a esposa de um assassino. Então, por esses motivos fortíssimos, o Sr. Weems acaba recusando o pedido do Bob Higgins. Ele quase implora para o Sr. Weems permitir que ele se case com a Lizzie, e o Sr. Weems até promete pensar, isso às custas das súplicas do Bob Higgins, mas ele já deixa o Bob Higgins avisado que muito provavelmente a sua opinião não vai mudar e que ele realmente não vai concordar com esse casamento. Quando ele está saindo ali da sala, porque o Jaime e a Claire participaram de toda essa conversa, o Sr. Weems já tinha saído, inclusive a Claire até relata aqui para nós que ele parecia estar entrando em depressão depois de ter visto ali o casamento da sua filha, o noivado da sua filha sendo desmanchado. Ele não estava muito bem, estava apresentando sinais depressivos, e a Claire está muito preocupada com ele. Então, quando ele sai da sala, Claire e Jaime ficam ali ainda com o Bob Higgins. E, inclusive, antes de sair, ele pede a intercessão do Jaime, pede para que o Jaime fale com o Sr. Weems, pedindo para que repense no seu caso. E quando ele está saindo da sala, ele fala para o Jaime, é muito provável que o senhor vá partir logo em seguida, né? Ele fala, partir para onde, rapaz? Não estou entendendo. O que você quer dizer? Quando o Bob Higgins estava indo para Reed, ele passou por alguns homens que estavam fazendo um carregamento e ele esteve com esses homens por alguns momentos, por algumas horas. E ele escutou claramente o nome do James Fraser entre esses homens que estavam seguindo para uma reunião. E o Jaime fica sem entender porque ele não foi avisado de nenhuma reunião, ele não recebeu nenhum papel, nenhum bilhete, nada relacionado a essa reunião. E conversando com a Claire, eles chegam à conclusão de que esses homens eram os homens do comitê de correspondência. E ele acaba estranhando porque ele havia escrito mais ou menos uns 6 bilhetes, um para cada um desses homens, e desses bilhetes não havia retornado nenhuma resposta para o Jaime. E tanto ele quanto a Claire chegam à conclusão de que esses homens ainda não confiavam no Jaime. Esses homens dos comitês de correspondência ainda não confiavam, principalmente para essa reunião que aconteceria em breve, se eu não me engano, era uma reunião para escolher algum diretor ali do comitê deles. E o Jaime termina esse capítulo com um dilema, né? E agora, o que eu faço? Eu chego nessa reunião de surpresa, se ele chegar lá, muito provavelmente ele será expulso, será mandado de volta, ele espera, o que ele faz, né? É um dilema que o Jaime tem. E no capítulo 60, gente, nós temos um capítulo tenso, muito triste, e nós vimos isso acontecendo lá na 6ª temporada. Bom, o Roger, ele precisaria ir até Brownsville com o Jaime, porque um dos colonos ali do Jaime iria pedir a mão de uma das meninas de Brownsville em casamento.
E o Roger estava indo junto deles, porque agora o Roger era o pastor, né? E ele estava indo para manter a paz ali entre Brownsville e Ridge. Inclusive, ele acreditava que este casamento e outros mais eram muito bem-vindos para tentar apaziguar a situação entre Brownsville e Ridge, já que desde a última visita, né, gente? Visita de Jamie e companhia a Brownsville, as coisas estavam assim apaziguadas entre eles, né? Ninguém havia tentado nada, não havia nenhum tipo de atentado, a situação estava em paz, entre aspas. Então o Roger estava indo para garantir a paz e a segurança de Jamie em Brownsville. E ele fala para Brianna que ele estava muito preocupado com a família do Frederick, se a Brianna poderia ir até o chalé para conferir se estava tudo certo com eles, porque eles não haviam comparecido aos sermões e eles não deixavam de faltar aos sermões. Então Roger pede para que a Brianna vá até o chalé deles para ver se está tudo bem. E nós temos esse acontecimento na série. Aqui estão presentes Brianna, Marcely, Lizzie e Claire. Elas estão indo até o chalé da família do Frederick. Chegando lá, elas encontram a mesma cena de horror que nós vimos na sexta temporada. Toda uma família devastada por uma epidemia que a princípio a Claire não tinha certeza do que era, mas a Claire acaba chegando à conclusão, depois de avaliar ali rapidamente o quadro, que eles estavam sofrendo de uma forte disenteria. Inclusive, gente, aqui, eu não lembro se na série também foi dessa forma, mas aqui nos livros estavam no chalé a mãe, as crianças e o bebezinho. E o pai foi encontrado pela Brianna um pouco mais à frente, na beira do riacho, pois ele havia ido buscar água para a família, mas ele não conseguiu chegar até o chalé, porque ele também estava muito mal, então ele ficou caído pelo caminho, gente. E bem no finalzinho desse capítulo, ele consegue chegar até sua casa rastejando, gente. E quando ele chega, ele acaba encontrando já praticamente toda a sua família morta. Gente, foi uma cena, assim... Se na série foi forte, vocês imaginem a descrição do livro, que é uma descrição muito nos mínimos detalhes. É uma descrição assim, gente, nossa, o desespero da Claire tentando salvar essas vidas, o desespero da Marcely tentando salvar a vida da bebezinha instruída pela Claire, Brianna e Lizzie tentando acalmar as crianças mais velhas e ao mesmo tempo tentando fazer com que elas conseguissem beber um pouco de água. Quando a Claire e as meninas chegam no chalé, todos ainda estão vivos, mas assim, gente, por um triz, porque realmente a situação deles era bem grave, eles estavam assim num estado muito grande de desidratação, assim como nós vimos na série, e foi muito triste e muito pesado também. É aquilo, né, gente? Nós estamos falando de Outlander, nós temos capítulos muito gostosos, viemos de uma leitura aí de capítulos muito bons, né? De momentos alegres, do Jamie com os netinhos, Jamie com Brianna, o capítulo de semana passada que foi o capítulo dos vagalumes, e agora vem aí uma bomba no nosso colo, né? Um capítulo forte, tenso, com esse trabalho frenético da Claire tentando salvar a vida dessas pessoas, que foi praticamente em vão, já que boa parte deles, as crianças mais velhas, não haviam morrido ainda no final desse capítulo, mas tanto a bebezinha quanto a mãe partiram. Então os próximos capítulos prometem ser capítulos fortes, principalmente em relação ao que vem pela frente já aqui. Principalmente em relação a Malva Christie, Claire Fraser, quem sabe, principalmente porque nós sabemos que foi logo após esse acontecimento da doença da família do Frederick que as coisas começaram a desenrolar ali entre Malva Christie e Claire. Foi quando a Malva Christie começou a trabalhar ali, né, contra a família Fraser. Então, fortes emoções e capítulos tensos nos aguardam pela frente. Tomara que a gente tenha força e estômago para continuar essa leitura, né? Conto com vocês acompanhando os vídeos, tá, gente? Não me abandonem, não me deixem sozinha por aqui. E foi isso para a leitura da semana. E se você chegou até aqui, não deixe de comentar a hashtag. A hashtag desse vídeo é #PrimeiroSermão. Uma hashtag voltada para o personagem do Roger. Afinal de contas, ele teve aí um grande feito, um feito muito importante para o seu personagem na leitura dessa semana. Então comente #PrimeiroSermão se você chegou até aqui neste vídeo. Conto com seu comentário, com sua participação e também conto com sua presença no meu próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau!